Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, da MF Professora Maria de Mello, e na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar o conteúdo de multiplicação de números inteiros, tá? Especialmente a multiplicação envolvendo números negativos. E para a gente falar desse assunto, nós vamos retomar aí aquela parte de adição algébrica de números inteiros, tá bom, pessoal? Então vamos retomar primeiro como que a gente faz as operações de adição e subtração envolvendo números inteiros. Para daí a gente chegar na multiplicação, que tem uma forma toda especial aí da gente pensar, tá bom? Então, quando eu estou falando aqui adição algébrica, é que essa adição, a gente vai ter que fazer uma operação de soma, ou, quando o número for negativo, pode acontecer de a gente precisar fazer uma subtração também, tá? Então, aqui a gente está com um primeiro exemplo bem simples, dois números inteiros positivos. Quando a gente for somar esses números, quanto que é 12 mais 15? Não tem ciência, não tem dificuldade aqui. 12 mais 15 é igual a 27, tá bom? 27. Belezinha, fiz a adição com dois números positivos, tá? Pode acontecer também da gente ter que somar um número negativo, tá bom? Então aqui, olha só, esse segundo exemplo eu estou fazendo 12 mais 15 negativo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar esses parênteses. Então, vai ficar 12. E aqui, mais 15 negativo. O que vai prevalecer vai ser o sinal de negativo. Então, na verdade, é 12 menos 15. Mas dá para tirar 15 de 12? Não dá. Esse não dá significa o quê? Significa que a gente vai ficar devendo, que o resultado vai ser negativo, tá? Então, o meu saldo aqui vai ser negativo. 12 menos 15 vai ser igual a menos 3. Tudo bem, pessoal? Mais algumas situações aqui envolvendo adição algébrica de números inteiros, tá? Na verdade, aqui nós vamos trabalhar agora com a parte de subtração. Menos 12 menos 15. Perceba aqui que os meus dois números são negativos, tá? Então, eu gosto sempre de pensar como dinheiro, como se fosse dívida o valor negativo, tá? Então, aqui é como se eu estivesse devendo 12 e aqui como se eu estivesse devendo 15. Então, se eu estou devendo 12, estou devendo 15, o meu resultado final vai continuar sendo uma dívida, vai continuar sendo negativo, tá? E eu vou estar devendo no total 27. Então, o resultado aqui vai dar menos 27. Então, olha só que engraçado, turma. Apesar de aqui eu estar trabalhando com dois números negativos, a operação matemática que eu fiz foi juntar esses dois números negativos. Por isso que a gente chama de adição algébrica, né? Eu acabei juntando esses números e fiquei com um número mais negativo ainda, né? Se é que a gente pode falar desse jeito. Então, o resultado aqui deu menos 27. Mais um último exemplo, para a gente lembrar aí, né, as operações com números negativos. Menos 12 menos 15. Opa, aqui eu tenho dois sinais de menos, tá? Então, esse sinal de menos aqui, ele tem o significado de oposto. Então, na verdade, eu vou ter que trabalhar com o oposto de menos 15. Então, como que vai ficar essa operação? Menos 12. Quem que é o oposto de menos 15? O oposto de menos 15 é mais 15, tá? De novo, pensando como dinheiro, que eu acho que facilita, tá? O nosso raciocínio. Estou devendo 12, então eu vou pagar 15, porque ficou mais 15, tá? Então, na verdade, vai sobrar um dinheiro aí para mim, eu vou receber um troco, né? Então, você vai sobrar, o resultado vai ser positivo. 15 menos 12 vai ser 3 positivo. Lembrando que quando o resultado é positivo, não tem necessidade de colocar o sinal de mais aí antes do número, tá? Se colocar tá errado? Não tá errado, tá? Mas não há necessidade, não precisa. Então, aqui com esses 4 exemplos, eu quis primeiro lembrar aí das operações de adição e subtração envolvendo números negativos, tá? Vamos ver isso numa situação problema, então.
Em uma prova de matemática, havia 8 questões. Cada resposta correta valia 3 pontos, ou seja, 3 positivo. E cada resposta incorreta, menos 2 pontos, 2 pontos negativos, ou seja, o aluno perdia 2 pontos para cada resposta incorreta. Giovana acertou 5 questões e errou 3. Qual foi a sua pontuação final, tá? Então, olha só, numa situação problema, a gente vai ter que analisar todos os dados que estão sendo informados aqui. Então, aqui, antes de eu querer descobrir a pontuação final da Giovana, vamos dividir o problema em partes. Eu vou descobrir quanto que foi a pontuação positiva, ou seja, as questões que ela acertou, e a pontuação negativa, que foram as questões que ela errou, tá? Então, como cada resposta correta valia 3 pontos e ela acertou 5 questões, então a pontuação positiva vai ser 5 vezes 3, tá? 5 vezes 3 é igual a 15 positivo, tá? E a pontuação negativa foram as questões que ela errou, tá? Então, se ela errou 3 questões, então vai ser 3 vezes o valor de cada questão que ela errou. Só que esse valor é um valor negativo, tá? Cada questão errada valia menos 2 pontos. Por isso eu estou colocando entre parênteses o negativo, tá? Então, aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Como esses pontos são pontos negativos que ela perdeu, o resultado vai dar igual a menos 6, tá bom? E aqui vai entrar no assunto que eu queria conversar com vocês hoje, que é a multiplicação, ó, envolvendo números negativos. Então, 3 vezes 2 negativo vai dar um resultado negativo, menos 6, tá? Vamos aprofundar um pouquinho esse tema, mas primeiro vamos terminar de resolver esse problema. Então, aqui a gente tem, né, a pontuação positiva, que foi 15, e a pontuação negativa, que foi 6 negativo, ou menos 6, tá? Então, para resolver o problema agora, a gente vai ter que juntar, nós vamos ter que somar os resultados obtidos, tá? Mas isso é uma soma algébrica, que está envolvendo números negativos. Então, eu vou fazer 15 mais 6 negativo, tá? Então, 15 mais 6 negativo, na verdade, eu vou ter que tirar 6, que são os pontos que ela perdeu, de 15. 15 menos 6 vai dar igual a 9. Então, a pontuação da Giovana foi 9, tá? Mas, como eu disse para vocês, o que a gente está interessado hoje é nessa multiplicação envolvendo números negativos. Então, aqui vai um desafio para vocês. Vocês conseguiriam calcular essas multiplicações aqui? Essas 4 multiplicações? Então, pausa um vídeo, pega o seu caderno, responda essas 4 cálculos aqui, que daí a gente já vai, daqui a pouquinho, a gente já vai ver se você acertou, tudo bem? Bom, para eu entender como que eu faço multiplicação envolvendo números negativos, nós vamos analisar aí alguns padrões, tá? Lembra que a matemática é a ciência dos padrões. Então, aqui o que eu tenho, tá? Eu tenho números nessa tabela, números que estão sendo multiplicados por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 vezes 0 é igual a 0. Até aqui, sem novidades. O que vai acontecer de novidade? A multiplicação por números negativos, tá? Então, perceba que aqui na primeira linha da nossa tabela, os números estão diminuindo de 1 em 1, tá? E se eu observar o padrão, o que acontece com o resultado da multiplicação por 2? Esse resultado também está diminuindo, só que de 2 em 2. Então, se eu continuar seguindo esse padrão, ó, 6, 4, 2, 2 menos 2 vai dar igual a 0. Se eu continuar diminuindo, o próximo resultado vai ser 2 negativo, tá? Então, olha só, 2 vezes 1 negativo dá 2 negativo. O próximo resultado vai continuar diminuindo, né? Então, quanto que vai ser 2 vezes menos 2? Menos 4. E 2 vezes menos 3? Menos 6.
Então daqui a gente já tira uma primeira conclusão, que é o quê? Quando eu estou multiplicando um número positivo por um número positivo, o resultado dá positivo. Agora, quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, o resultado fica negativo, tá vendo? Acabou? Não, não acabou ainda não. Vamos ver agora outras situações. Aqui eu estava multiplicando por 2, né, na primeira tabela. Agora, nessa segunda tabela, nós vamos multiplicar por menos 2. Então, olha lá, a gente já viu que quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, o resultado vai dar negativo, tá? Então, eu estou usando esse mesmo raciocínio aqui. 3 vezes 2 negativo dá 6 negativo. 2 vezes 2 negativo dá 4 negativo. 1 vezes 2 negativo dá 2 negativo. 0 vezes menos 2 dá 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, aqui, quando eu estou multiplicando por número negativo, o que está acontecendo com o resultado nessa minha tabela? Observa que a primeira linha continua os números diminuindo de 1 em 1, tá? Agora, quando eu estou multiplicando esses mesmos números por 2 negativo, o que está acontecendo com o resultado? Esse resultado está aumentando, isso mesmo, tá? Ele está aumentando de 2 em 2, tá? Então, menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar igual a 0. Então, aqui o resultado está sempre aumentando 2. Aumentando 2. Aumentando 2. Então, o próximo número para eu descobrir o resultado de menos 2 vezes menos 1, eu vou ter que continuar aumentando 2. Então, 0 mais 2 é igual a 2 positivo. Lembra que quando o número é positivo, não tem necessidade de colocar o sinal de mais, tá? Então, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Se eu continuar o padrão, 2 mais 2, 4. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Continuando o padrão, 4 mais 2, 6. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E aqui vem uma outra importante regra da multiplicação envolvendo números negativos. Quando a gente estiver multiplicando um número negativo por outro número negativo, o resultado vai ser positivo, tá? Então vamos aí sistematizar isso daí. Essa regra é chamada de regra de sinais da multiplicação. Sempre que você estiver multiplicando dois números positivos, o resultado vai ser positivo. E se você estiver multiplicando dois números negativos, um número negativo vezes outro número negativo, o resultado também será positivo. Então, olha lá, sinais iguais nos fatores, o produto, que é o resultado da multiplicação, é positivo. Sinais iguais, o produto é positivo. Agora, se eu estiver multiplicando um número positivo por um número negativo, ou um número negativo por um número positivo, ou seja, fatores com sinais diferentes, o meu resultado, o meu produto, vai ser negativo, tá? Vai ser negativo daí. Então, esse é um resumo de uma regrinha de sinais que vale para multiplicação, tá bom, pessoal? A gente vai ver que essa regra vale para multiplicação e para divisão também. Mas divisão é assunto que a gente vai ver na próxima semana, tá? Mas o importante é que você fixar que essa regra vale para multiplicação. Se você voltar lá nos primeiros exemplos que a gente fez, que eram exemplos envolvendo adição e subtração, daí a gente não utiliza essa regrinha, tá bom? Mas como o objetivo da nossa aula de hoje é multiplicação, vamos ver então aquelas multiplicações que eu tinha colocado como desafio. 5 vezes 2, número positivo vezes número positivo, o resultado vai ficar positivo. 10 positivo, tá? 4 vezes 6 negativo. Então, olha só, como que eu faço, gente? Primeiro eu vou analisar os fatores. Eu tenho um fator positivo e um fator negativo. Então, sinais diferentes, o resultado da multiplicação vai ser negativo. E daí eu faço a multiplicação normalmente. 4 vezes 6 vai dar 24, tá bom? Terceiro exemplo aqui, menos 5 vezes 7.
Então, primeira coisa, vamos analisar o sinal. Número negativo vezes número positivo. Então, são fatores diferentes. Fatores diferentes, o resultado vai ficar negativo. E daí multiplica. 5 vezes 7, 35. Lembrar que a operação que a gente está fazendo aqui é multiplicação, tá? E, por fim, número negativo vezes número negativo. Menos 7 vezes menos 3. Então, sinais são iguais, né? Então, quando eu multiplico um número negativo por um número negativo, por incrível que pareça, o resultado vai ser positivo. 7 vezes 3, 21. Ah, professor, o senhor esqueceu de colocar o sinal do positivo. Não, não esqueci não. É que quando é positivo, não tem necessidade de colocar o sinal, tá bom? Bem, turma, espero que vocês tenham compreendido aí como que nós fazemos a multiplicação envolvendo números inteiros, tá bom? Se dediquem às atividades dessa semana. Bons estudos, boa semana e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!